Então vamos lá, certo? Uma vez que a gente tem aqui feito o, o nosso logger simples, certo? Que já está funcionando direitinho aqui, a gente está usando o mosquito aqui no Windows e usando aqui o MQTT Box, certo? Está aqui funcionando direitinho, eu publico e ele aparece. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, para usar uma dashboard, tá ligado? Como é que a gente faz algo mais elaborado aqui no JavaScript? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, em dashboard, procurando aqui um template que seja open source e que seja em HTML5, para não ter que usar algum framework como React e tudo mais, certo? Então eu aqui ainda na primeira página eu cliquei aqui, certo? Nesse primeiro aqui, essa primeira dashboard, eu vi essa dashboard aqui, achei bonita e escolhi ela, certo? Eu vim aqui, cliquei em download, certo? E baixei ela, ela tá aqui, certo? Então, e aí, como é que a gente vai utilizar para fazer essa dashboard, certo? Então, como eu baixei um template, certo? Um projeto, sei, não tem mais do que aquela página, certo? Se eu vim aqui, por exemplo, em páginas, certo? Vai ter múltiplas páginas, certo? Você vai ter, por exemplo, parte de realidade virtual e tudo mais. O que a gente vai utilizar aqui, principalmente, é a dashboard, que é justamente a ideia que eu tive, tá ligado? Que me chamou a atenção e é ela que eu quero usar. Como é que eu vou fazer ela para usar no nosso projetinho? A gente vai, primeiramente, arrastar esse arquivo para a nossa parte de views, certo? E renomear o ponto, a extensão. Como a gente está usando um random bars, certo? A gente está usando o template engine, o handlebars, a gente tem que renomear o arquivo para ponto handlebars para que o template engine consiga é, identificar o arquivo como sendo uma view. Outra coisa também, esse arquivo, ele provavelmente, com certeza, ele usa CSS, JavaScript e tudo mais. Então a gente vai ter que vir aqui na parte de assets, certo? E copiar todos esses arquivos para a nossa pasta public, certo? Então, CSS, fonte, image. As CSS aqui não precisa, mas vou colocar também só por via das regras. Eu venho aqui e arrastar para nossa pasta public. A parte de JCS a gente já criou já, então eu vou simplesmente abrir, copiar tudo para cá, certo? O que é que tem nesses arquivos que a gente trouxe para cá? São imagens que vão ser utilizadas para a criação da página, tudo mais, as fontes, os arquivos de estilo CSS, certo? E além dos arquivos JavaScript, são principalmente as bibliotecas que são utilizadas lá, como o Bootstrap, o Proper, também o Chart.js, que é a biblioteca que eles estão usando para fazer os gráficos, certo? E coisa para scroll, certo? E o new script que tem, esse aqui é o Soft UI, certo? Dashboard. Então esse aqui é o arquivo de script que tem, certo? Que é realmente do projeto, não é uma biblioteca. Tem o map e a versão dele mimificada, certo? Então vamos aqui explorar, certo? Uma vez que a gente fez a modificação, a gente vem aqui no index, certo? E fazer a nossa modificação aqui no app para adicionar a nova rota. Então vou vir aqui e vou botar, por exemplo, barra home. Motivo nenhum. E mudar o arquivo que vai ser renderizado. Ao invés de ser o simple.handlebar, vai ser o dashboard. Dashboard.handlebar. É, e aí a gente vai fechar e reiniciar o servidor, certo? E o aqui barra home, certo? E ele vai vir todo quebrado, porque ele veio todo quebrado pelo motivo de que como ele veio em HTML puro, ele está usando um caminho relativo para achar, por exemplo, a imagem, o CSS e tudo mais. Como a gente está usando tudo na pasta public, devemos fazer o seguinte: a gente vai
substituir esse ponto, assets, barra assets e tudo mais por nada, porque a gente tá já na pasta public, certo? E ela vai já direto. Então quando eu faço essa alteração aqui, certo? Ele recupera toda a parte de CSS, de script e tudo mais. Vamos lá. O que a gente pode fazer nessa dashboard? Então a gente tem que, como a gente está usando algo que já foi feito, a ideia é utilizar o máximo do que já foi feito. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, mudar aqui a software UI, botar, por exemplo, sei lá, o nome da empresa, ou então, sei lá, o nome do projeto, certo? É importante, por exemplo, deixar a nota de rodapé para direitos autorais, certo? O fair play, né? A gente está usando um template para menos dar os créditos. Bom, por exemplo, aqui, esse aqui usa o Bootstrap. Como é que vai fazer para alterar? Aí entra questão de ter conhecimento de HTML para, por exemplo, fazer uma engenharia reversa, para entender como é que funciona. Então, vou aqui, por exemplo, olhar aqui, certo? Então, navbar é navegação. A gente não vai mexer nisso aqui, deixa isso quieto. Navbar também é navbar, também é navegação, certo? E aqui entra, por exemplo, a página do container, justamente onde está o conteúdo. Aqui ele está usando como o Bootstrap usa muito o sistema de grade, linha e coluna, certo? O que também está sendo utilizado. Você vê aqui o row e colunas, certo? Linha e coluna. Como é que vai funcionar? Então, por exemplo, aqui, esse cartão aqui, esse card, certo? Eu posso, por exemplo, utilizar ele. Eu posso mudar essa imagem e colocar aqui, sei lá, pessoas conectadas ou clientes conectados. E ao invés de ser, por exemplo, aqui no financeiro seria, por exemplo, um número, certo? Que vai ser alterado de segundo em segundo para a quantidade de pessoas conectadas. Ou então eu posso simplesmente remover isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu quero deixar só, por exemplo, esse gráfico bonitinho aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, como isso aqui está numa linha, eu vou vir aqui e deletar esta linha. Salvei, certo? E morreu a linha. Também vou remover essa pasta aqui, porque eu não vou querer também. Eu venho aqui e removo a linha. Salvei. Pronto, tem aqui meus gráficos. Tem coisa aqui embaixo. Então vamos lá. Venho aqui e apago o que tenho aqui embaixo. Embaixo dessa linha. Certo? Salvo. Pronto. Não tem mais nada. Eu acho que está decente. Temos aqui um gráfico de barras e um gráfico de linhas. Certo? Como é que a gente vai fazer para, por exemplo, alterar eles? Eu quero que, por exemplo, eu quero usar esse gráfico de linha. Eu quero que esse gráfico de linhas ele se altere, por exemplo, com os dados que eu envio através do MQTT, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então aí no caso, a gente vai vir aqui, por exemplo, clicar em inspecionar. Isso aqui é um canvas, então a gente vai ter que, por exemplo, achar, certo? Aonde está, certo? Esse canvas, ele está aqui. A gente vai pegar, por exemplo, o ID desse canvas, certo? E procurar aonde ele está sendo utilizado. Então, como os arquivos de JavaScript, isso aqui são tudo biblioteca. Aqui também é biblioteca. O arquivo que ele tem de JavaScript mesmo é esse aqui. Então a gente vai vir aqui e vai procurar por chatline. Como ele não está aqui no indicativo de script do projeto, então provavelmente ele deve estar aqui, certo? Então quando a gente faz essa pesquisa, chatline, ele está aqui, certo? Então o que está acontecendo aqui? Está fazendo get by id, certo? Para pegar o canvas, certo? E o context para poder desenhar em cima do canvas. Então aqui toda essa parte aqui, essa parte o context é justamente a parte de embelezamento, a parte, por exemplo, para escolher as cores, tudo mais. A parte do gráfico mesmo está aqui, ó, no chart, certo? Então ele aqui tá, por exemplo, ele está sendo criado, mas ele não está sendo salvo em canto nenhum. Por quê? Porque ele está estático. Então ele está sendo criado e não está se fazendo nada. Ele não quer deixar isso. Como é que pode fazer isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar este chart e a gente vai guardar, certo? Então a gente vai, por exemplo, criar um const
gráfico, linhas, certo? E salvei ele aqui. Ok, foi salvo. Como é que a gente vai fazer, certo? Para é, utilizar este gráfico, certo? Então vamos lá. Mais uma vez, lembrando a construção do template Engine. Então, aquela pasta vai ser inserida aqui no body. Embaixo da página body vai ser carregado o socket.io, certo? E o nosso basic logger. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui para o nosso basic logger, certo? E fazer a nossa lógica aqui. Então, por exemplo, eu não vou mais ficar dando append, criando parágrafos e colocando, certo? Não vou fazer mais isso. Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte. Como é que está funcionando, certo? O gráfico. Ele tem aqui o gráfico, ele primeiramente ele tem o canvas, certo? No caso é o contexto do canvas para poder desenhar em cima do gráfico, certo? O tipo e as informações, o data, certo? Que tem, por exemplo, as labels, que são labels aqui, então ao invés de, por exemplo, ao invés de abril, eu quero botar abril, certo? Ele vai estar aqui, tá abril, certo? Então, eu posso aqui botar, por exemplo, uma linha do tempo. Então vou, por exemplo, aqui um segundo, certo? Segundo, 10 segundos, 20 segundos e assim sucessivamente, certo? Como se fosse uma linha do tempo, certo? E aí o que acontece? Eu posso, por exemplo, utilizar o MQTT para atualizar esse gráfico. Então vamos dizer que, por exemplo, a gente esteja utilizando o MQTT para monitorar a temperatura de um processador, por exemplo. Então vai ficar oscilando. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer essa atualização? Certo? Como é que a gente já está salvando aqui no gráfico, linhas, certo? Esse gráfico ele vai estar acessível no nosso outro script. Então a gente vai fazer o seguinte. O que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar data, datasets, data de novo. Datasets ele é um vetor. Por quê? Porque ele pode ter mais de um gráfico, pode ter mais de uma linha ao mesmo tempo no gráfico. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas linhas, a gente tem duas informações sendo mostradas ao mesmo tempo. Então eu posso, por exemplo, botar, sei lá, a temperatura do processador e a temperatura da GPU. Certo? Se eu quiser, por exemplo, ficar monitorando no computador e ficar mandando mensagem para ver a distância através do MQTT. Então eu posso ter duas. Mas no caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou deixar uma só. Apenas para a questão de facilidade. E eu vou mudar aqui para, por exemplo, temperatura. Então, a label vai ser temperatura. Certo? E agora está aqui. Certo? Temperatura. Funciona perfeitamente. E agora como é que eu vou fazer para modificar? Certo? Então a ideia do gráfico é justamente ser algo circular. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que, por exemplo, ele mantenha esses 8 elementos, certo? Esses 8 elementos de tamanho, e eu quero colocar, por exemplo, um novo elemento, ou seja, o último valor lido foi 9, agora eu quero que leia 10. Então o que vai acontecer? Vai vir aqui 10 e vai apagar o primeiro, certo? Para manter a mesma quantidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o nome do arquivo é gráfico linhas datasets 0.data, certo? E a gente vai dar um shift, certo? Porque o shift? O shift ele vai matar a primeira posição. Então ele vai simplesmente matar a primeira posição. Deixa eu
certo? Ok? Começa com 50, ele vai apagar os 50, então ele vai ter só os demais elementos. E aí a gente pode usar, por exemplo, o push, na ponta push, certo? Para adicionar no final do vetor o nosso valor que a gente está querendo colocar. No caso aqui seria o data, certo? E aí não adianta só atualizar as informações, a gente também tem que atualizar o gráfico. E a gente faz isso através da função update. Então gráfico linha ponto update, certo? E aí ele deveria funcionar de maneira bonitinha, atualizar a página, certo? E se eu vim aqui no MQTT e eu colocar 1, 2, 3, ele veio para cá, volume 2, 3. Coloquei o 2, 3 de novo, certo? E ele faz aqui. Agora tá valendo 25. 200, tá valendo 25. E deu essa queda. Agora tá valendo 25555. E ele faz. Faz desenho, certo? E de que frequência? Ah, ele vai desenhando, certo? E mas eu não quero mexer num gráfico de linha, eu quero mexer, por exemplo, num gráfico de barra. É a mesma coisa. Então, ao invés de eu é, ao invés de eu vou salvar o gráfico linhas, eu também vou salvar o gráfico de barras. No chart, gráfico barra, certo? Basic Logger. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e fazer a exata mesma coisa, só que para o gráfico de barra. E aí quando eu atualizo, certo? E eu venho aqui e eu faço a publicação. Certo? E funciona perfeitamente. No caso aqui eu estou alterando ao mesmo tempo tanto de barra quanto o de linhas, certo? E como é que eu posso fazer, por exemplo, o seguinte? Eu posso fazer um tratamento até. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em tópico, certo? Eu posso vir aqui, ó, tópico.split, certo? E eu vou separar na barra. Então eu vou, por exemplo, pegar a primeira posição, certo? Fazer algo assim. Então, por exemplo, eu boto aqui dados barra temp, ao invés de ser temp, posso botar, por exemplo, temp CPU. E quando eu faço isso aqui, eu posso fazer uma lógica para atualizar um gráfico específico e não atualizar o outro, certo? E não tem muita dificuldade, certo? Então, é utilizar o que já está feito.